Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui então. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre rotina, né, e um pouco aí da consistência, né, o quão é importante a gente ter rotina, né, eu falo muito isso, rotina para todo mundo, né, não tem exceções, não é só para quem tem a vida corrida ou para quem tem, né, horário, né, trabalha fora de horário comum, né, fala assim, na noite ou coisas do tipo. Enfim, qual a importância da rotina na nossa vida? A rotina, ela estabiliza na gente o mundo material, né? O que isso quer dizer? Quando a gente tem ali uma rotina bem estabelecida, padrões, a gente não precisa ficar pensando naquilo, né? O famoso hábito, né? Os bons hábitos. Bons hábitos cultivados vira virtude, né? Maus hábitos cultivados viram vícios. E todos nós, né? Todo ser humano, a tendência dele ele vai criar hábitos, não importa. Olha só, é engraçado, até quem não tem rotina, tem uma rotina, né? Você não ter uma rotina é uma rotina. O nosso corpo, a nossa mente, ela cria aquele hábito. Então a gente tem que buscar bons hábitos. E os bons hábitos, eles estão na rotina. E aquilo, né, à medida que a gente automatiza as coisas um pouco, né, entre mil aspas aí, quando a gente está numa rotina intensa e aquilo começa a virar hábito, a gente fica um certo costume mesmo, né? Isso é bom para que a gente vá cada vez mais aprimorando e a gente não precisa ficar pensando naquilo o tempo todo. Veja, quando eu tenho uma rotina bem estabelecida, quando eu estou acostumado a fazer aquilo, se eu sei o que eu vou fazer amanhã, se eu sei o que eu vou fazer depois de amanhã, se eu sei o que eu vou fazer sábado, se eu sei o que eu vou fazer domingo, se eu sei, né, se a gente... Padrões, principalmente, obviamente, né, gente, importantíssimo, a gente não é para ter uma vida robotizada, né, não dá para viver uma vida robotizada, a vida, ela é imprevisível, né, esse é um outro tema, inclusive, que eu quero trazer aqui, sobre a imprevisibilidade da vida, mas a gente precisa ter a rotina, porque já é difícil, né? Já existe essa imprevisibilidade, imprevistos, né? Você imagina se você não tiver rotina, né? Com rotina já é difícil, né? Buscar esses bons hábitos, essas virtudes, você imagina sem. Então, voltando, quando a gente cultiva e a gente tem esses bons hábitos, a gente não precisa ficar pensando naquilo, né? Todos os dias. Consequentemente, a gente consegue aprimorar aquilo que a gente está fazendo, e não tendo que se preocupar, né, com muitas coisas, porque como eu falei, né, vamos esquecer aqui, não estamos falando de robotizar, não estamos falando de automatização, mas quando a gente tem bons hábitos, quando a gente está ali fazendo todos os dias aquilo, a gente não precisa mais gastar tempo pensando com aquilo, porque eu já sei o que eu vou fazer amanhã, eu já sei o que eu vou fazer depois de amanhã, eu já sei o que eu vou fazer no sábado, no domingo, eu sei o que eu faço normalmente à noite, o que eu faço normalmente de manhã, eu sei como que eu faço, né, os horários de almoço. Outra coisa, né, o que você vai comer, importantíssimo, ter ali né, minimamente estabelecido, olha, alguns padrões. Por quê? Né? Qual a importância disso? Quando a gente não pensa, eu não preciso ficar pensando no que eu vou fazer, porque já existe um estabelecido, eu consigo buscar coisas mais altas, né? A filosofia vai falar assim, ó, buscar dimensões altas do espírito. Porque se eu não tenho uma rotina, eu tô sempre tendo que pensar o que eu vou comer, o que eu vou fazer agora, para onde eu vou, que roupa eu visto. O que isso faz? Quem vive assim, né? Uma analogia que se faz muito. Bicho, né? Animal vive assim. Tudo bem, né? Animal não tem, a gente tá falando, animal não tem consciência, ele não tem dimensão do tempo, mas o animal tá sempre ali, né? Procura o que comer, sempre em cima da hora. Se a gente vive uma vida assim, a gente vive uma vida de bicho, a gente não consegue alçar voos mais altos, né? Ou seja, usar as capacidades nossas, né? Mentais, psicológicas, espirituais, para a gente, né, conseguir sermos pessoas melhores, desenvolvermos virtudes, bons hábitos e conquistar até as coisas materiais na vida, né? Tudo se conquista com rotina. Eu já tenho uma tendência natural, né? Eu sou um fleumático, a gente tem uma certa tendência a hábito, mas assim, quando eu sistematizei isso, quando eu coloquei intencionalidade, quando eu busquei melhorias, tudo mudou, né? E consegui grandes resultados na minha vida, né? E aí qualquer área, né? Aonde você colocar esforço, né? Existe a ciência da temperança também, é um outro assunto que a gente vai trazer aqui, né? Se eu me tempero daquilo, o que é a ciência da temperança? Quanto mais eu faço, né? Quanto mais eu me tempero daquilo, o que acontece? Se você põe muito sal num frango, por exemplo, o que acontece? Ele vai ficar salgado, tem muito tempero, né? Ele ganha muita característica daquilo. Então a ciência da temperança é como se fosse isso. Quanto mais eu faço, mais características daquilo eu ganho. Então, quanto mais eu, né, vamos pegar aqui atividade física, quanto mais eu treinar, olha, mais eu vou ganhando hábito daquilo, mais eu vou ficando forte, mais eu vou ficando bonito, mais saúde eu tenho. Então, né, para todas as áreas da vida, espiritual, saúde,
trabalho, estudo, né? Hábitos assim sociais, hábitos de convivência. Então, quando a gente sistematiza muito essas coisas, de novo, né? A gente tem sempre, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Não é para cair numa robotização, não é numa vida robótica, né? Não é assim, acordar às 6h05 e 6h06 escovar o dente. Não, não é isso, pelo amor de Deus. A gente está falando aqui de uma normalidade, né? Alguns padrões ali estabelecidos. Olha, né? Aqui acordar, ter hora para acordar e ter hora para dormir, importantíssimo. E é isso, gente, tá? Então essa é a importância da disciplina, consistência. Teremos, né? Só se pode ter resultado nessa vida em qualquer área, Não importa, né? Seja lá, pega seu sonho aí, o que você quer fazer, vai exigir rotina e disciplina, ok? Beleza? Curta esse vídeo aqui, gente, comenta aqui se fez sentido, recomenda para mais gente aí, se inscreva no canal, abração.